Você já acordou com a sensação de ter estado em outro mundo? Como se, por instantes, tivesse visitado um lugar que desafia todas as leis da lógica, da física, da razão. E mesmo que as imagens tenham se dissipado rapidamente, ficou em você uma sensação estranha, um pressentimento de que aquilo não foi apenas imaginação. Como explicar o mistério dos sonhos? Por que sonhamos? E por que nos sonhos vemos lugares e pessoas que simplesmente desconhecemos? O que tudo isso significa? Por trás dos véus da realidade cotidiana, há um universo oculto que se revela quando os olhos se fecham. E nesse universo, tudo parece possível, inclusive o impossível. Os sonhos já foram considerados mensagens divinas, avisos do inconsciente, ecos do passado e até premonições do futuro. Mas e se forem mais do que tudo isso? E se, na verdade, os sonhos forem uma ponte, uma conexão entre dimensões? Essa pergunta inquietante atravessou a mente de grandes pensadores. Um deles foi Carl Gustav Jung, um dos primeiros a olhar para os sonhos não como resíduos do dia, mas como janelas para um inconsciente coletivo, uma espécie de oceano invisível que conecta todas as mentes humanas. Para Jung, sonhar era navegar por uma camada mais profunda da realidade. E não por acaso, ele dizia: os sonhos não mentem, eles revelam. Mas o que exatamente eles revelam? Desde as primeiras civilizações, os sonhos foram tratados com reverência. Egípcios, sumérios, indígenas, xamãs. Todos viam no mundo onírico algo sagrado, um lugar que a mente humana visita, mas que talvez não pertença a ela, um espaço intermediário entre o físico e o espiritual, entre o visível e o oculto. E, no entanto, hoje, quase ninguém mais presta atenção ao que sonha. Desprezamos os sonhos como se fossem lixo mental. Mas e se estivermos jogando fora algo sagrado? E se os sonhos forem a linguagem da alma? Ou pior, a única chance que temos de lembrar quem realmente somos? Imagine, e se cada sonho não for uma invenção da mente, mas sim uma lembrança de uma existência paralela? Um fragmento de outra realidade que acessamos enquanto o corpo dorme. E se na escuridão silenciosa da noite estivermos sendo puxados para fora de nós mesmos por algo ou por alguém que nos chama do outro lado? Por que alguns sonhos parecem mais reais do que a própria vida? Por que certos encontros oníricos deixam marcas tão profundas quanto cicatrizes? Há quem afirme ter conversado com mortos, recebido conselhos de entidades desconhecidas ou até vislumbrado versões futuras de si mesmos. Alucinação, auto-engano ou contato com o invisível? E se o sono for, na verdade, uma brecha, uma rachadura na prisão da consciência? Uma pausa na programação da realidade? Talvez, por trás dos sonhos, exista uma realidade mais real do que esta. E enquanto insistirmos em chamá-los de fantasia, continuaremos ignorando o chamado invisível da noite. Todas as noites, sem exceção, bilhões de pessoas embarcam em uma jornada solitária. Uma travessia silenciosa para mundos que não obedecem às regras do tempo, da matéria, do espaço. E quando essa fronteira invisível é cruzada, algo de transformador acontece. A lógica se dissolve. O impossível se torna banal. O absurdo parece natural. Mas por quê? Você já notou como, nos sonhos, tudo parece ter um simbolismo oculto? Como se cada elemento fosse um código, esperando para ser decifrado. Um velho conhecido com rosto de estranho. Uma casa que parece familiar, mas nunca vimos antes. Símbolos recorrentes, cenas fragmentadas, emoções que não fazem sentido, mas que deixam uma marca. Platão, o filósofo que acreditava que o mundo físico era apenas uma sombra do verdadeiro mundo das ideias. Também acreditava que o sono
Era um momento em que a alma se libertava do corpo. Em suas palavras, enquanto dormimos, a alma, separada do corpo, vê as verdades eternas. Para ele, o sonho não era delírio. Era uma lembrança daquilo que esquecemos ao nascer. Uma lembrança do que realmente somos, antes de sermos corpo, nome, história. Seria então o sono uma espécie de desplugamento da simulação? Uma brecha na Matrix? Muitos cientistas modernos preferem reduzir os sonhos a processos neuronais aleatórios. Pulsos elétricos, ruído mental, resíduos do dia. Mas essa explicação não satisfaz. Ela não toca o mistério. Ela não explica por que milhares de pessoas já relataram sonhos idênticos, sonhos premonitórios, sonhos em que viram entes queridos que haviam morrido e receberam mensagens. Ela não explica os casos em que dois irmãos, em países diferentes, sonham o mesmo símbolo, no mesmo dia. Nem os relatos de soldados em guerra que sonhavam com o lugar exato onde seriam atacados, e ao acordarem, mudaram o trajeto e sobreviveram. O que a ciência não pode explicar, ela costuma ignorar. Mas o mistério dos sonhos persiste. Nietzsche, atormentado por visões e presságios noturnos, escreveu: em nossos sonhos, somos eternamente livres. Mas talvez essa liberdade nos mostre que tudo o que chamamos de realidade não passa de um sonho maior. Nietzsche viu nos sonhos uma metáfora cruel. Se não conseguimos distinguir sonho e vigília, quem nos garante que este mundo não seja também um tipo de ilusão? E se for? E se estivermos presos dentro de uma narrativa cuidadosamente programada, e os sonhos forem falhas no código, frestas por onde a consciência escapa e toca o real? Porque os momentos mais profundos e reveladores da vida muitas vezes não acontecem acordados. Acordamos suando, chorando, sorrindo, como se tivéssemos vivido algo autêntico. Mas ninguém viu. Ninguém estava lá, só nós. E o que quer que esteja do outro lado. A viagem silenciosa da consciência continua, todas as noites. E talvez nunca tenhamos acordado de verdade. E se os sonhos forem reais? Não como imagens ou metáforas, mas como experiências em outros níveis da existência? Essa hipótese é antiga, mas hoje está sendo rediscutida em novas linguagens. Algumas teorias da física quântica sugerem a existência de universos paralelos, realidades simultâneas coexistindo com a nossa. E há quem diga que, nos sonhos, transitamos entre esses planos. Que aquilo que sonhamos pode estar realmente acontecendo, só que em outra camada do ser. Essa ideia pode parecer absurda, mas o que não parece absurdo diante do insondável, a própria realidade, quando observada de perto, se desmancha. Partículas que existem e não existem ao mesmo tempo, tempo que se curva, espaço que se estilhaça em possibilidades infinitas. Será que, quando fechamos os olhos, algo em nós desperta e atravessa os limites do que chamamos de real? Monges tibetanos já ensinavam que durante o sonho, o espírito se desprende do corpo e vagueia por dimensões sutis. Culturas ancestrais acreditam que os sonhos são encontros reais com entidades, antepassados ou até com versões alternativas de nós mesmos. Não é mera poesia espiritual. É uma hipótese, uma proposta ousada sobre a natureza da consciência. Você já teve um sonho tão vívido que, ao acordar, sentiu saudade de um lugar que nunca conheceu? Já chorou ao acordar sem saber por quê? Já sentiu que deixou algo para trás, do outro lado do sono? E se aquele lugar existisse de fato? E se aquela pessoa com quem você falou, chorou, se despediu, não fosse apenas uma invenção do inconsciente, mas uma memória de algo vivido em outro plano? Há quem diga que quando sonhamos,
nossa consciência sintoniza frequências que, em estado desperto, não conseguimos acessar. E nesse intervalo, atravessamos portas, portais. Entramos em regiões que não podem ser percebidas com os olhos físicos, mas que nos tocam profundamente, como se estivéssemos retornando a um lugar esquecido, ou a uma parte de nós que ficou aprisionada em outra linha do tempo. O que chamamos de lugar imaginário pode ser apenas um local que a ciência ainda não sabe mapear. Um território da mente? Talvez, mas talvez da alma. E se cada sonho for uma mensagem codificada de um eu, que vive em outro universo? E se, a cada noite, uma versão nossa nos envia sinais, alertas ou pedidos de socorro? Sonhos recorrentes, pesadelos que se repetem, sensações que persistem ao longo do dia como se não quisessem ser esquecidas. O que está tentando nos alcançar enquanto dormimos? O que está tentando ser ouvido? Nos ecos de outras realidades? Talvez os sonhos não sejam fugas da realidade, mas os avisos mais urgentes dela, de uma realidade que existe, mesmo quando não acreditamos nela. Ao fim de sua vida, Jung escreveu que os sonhos o preparavam para a morte, que neles ele reencontrava amigos falecidos, visitava paisagens desconhecidas e recebia mensagens que pareciam não vir de si mesmo. Ele descreveu os sonhos como uma estrada interior que leva ao infinito. Mas, que estrada é essa? E por que, em tantos relatos de experiências de quase morte, as pessoas dizem que sentem algo familiar, como se estivessem voltando a um lugar já visitado? Em sonho? Talvez nunca saibamos a verdade. Talvez não tenhamos a linguagem adequada para traduzir os sonhos com precisão. Mas uma coisa é certa: ignorá-los é desperdiçar uma das maiores fontes de sabedoria interior. Porque os sonhos, esses fragmentos noturnos, enigmáticos e às vezes perturbadores, não são apenas restos mentais. Eles são mapas. Mapas para dentro, mapas para fora. Mapas para lugares que desafiam nossa noção de realidade. E cada sonho pode ser um sussurro de outra realidade, tentando nos lembrar de algo que esquecemos, ou que nos fizeram esquecer. Um rosto que não reconhecemos, mas que nos olha com familiaridade. Um nome que não sabemos pronunciar, mas que ecoa como se fosse nosso. A vida moderna nos anestesia, nos mantém acordados, mas adormecidos por dentro, correndo atrás de metas, engolindo informações, afogados em distrações. Mas o sonho, paradoxalmente, pode ser o único momento em que realmente despertamos. Despertamos para o mistério. Afinal, quem garante que você não está sonhando agora? Ou que este mundo, com todas as suas regras, lógicas e estruturas, não é apenas o intervalo entre duas dimensões mais profundas? Entre duas realidades mais vastas, mais puras, mais verdadeiras? E se no final de tudo, a morte não for um fim, mas uma transição para o próximo nível da consciência? E os sonhos, esses ensaios noturnos, essas visitas ao desconhecido, forem uma preparação silenciosa para essa travessia? Jung pressentiu isso, e muitos outros antes dele também. Xamãs, monges, profetas, filósofos, todos à sua maneira falavam do mesmo portal, o último portal. Aquela passagem invisível que só se abre para quem ousa olhar para dentro. No fim das contas, talvez o verdadeiro real não seja o que vemos quando estamos acordados, mas o que sentimos quando estamos dormindo. Talvez ali sejamos inteiros, ali sejamos livres, ali sejamos nós mesmos. E o sonho, esse estranho e silencioso mensageiro, talvez seja a nossa única chance de lembrar que não somos apenas carne, ossos e rotina. Somos viajantes entre mundos, entre camadas de existência, entre dimensões da alma. E talvez, ao dormir, não estejamos descansando, mas voltando para casa.